muito importante do processo, né? Que ela tem como ali seu objetivo a remoção da banda remanescente da carcaça, né? Através de raspar, preparando a carcaça com RMA adequado para receber uma nova banda de rodagem. Ou seja, eu faço toda a remoção, mas atento num fator que é muito importante, que é o principal fator importante da serra, RMA. Muitos sabem já que é o RMA. RMA é a textura correta indicada ali para ter uma adesão e utilização de uma banda de rodagem. E só pegando um pouco o gancho do RMA, né, para quem não conhece, o RMA ele veio ali dos fabricantes de borracha dos Estados Unidos que criaram uma associação, né? E essa associação, que tem o nome de RMA, ela é estabelecida em 1915, olha aí, 100 anos já. E a sua finalidade aí era formar Grupo Nacional de Comércio e Defesa de Fabricantes de Pneus de Borracha. E com o passar dos anos, eles foram desenvolvendo, né, padrões de segurança para pneus de passeios, caminhões leves, comerciais, né, defensores de políticas de gerenciamento de pneus, inservíveis, ambiental, economicamente sólido, agregando dados referentes à remessa de pneus, principalmente nos Estados Unidos, educando o consumidor sobre cuidados adequados com pneus, entre outras atividades. Isso é muito bacana quando fala educando o consumidor sobre os cuidados adequados com o pneu. Isso já falando há 100 anos atrás, e é onde que todo mundo conhece hoje, quando você tem uma raspa, um primeiro item que até que o Inmetro exige, até para saber se nós temos uma textura correta, nós temos aquele famoso tapete RMA, que é onde eu tenho meu parâmetro, se a minha textura dentro ali da raspagem está correta, que é o RMA 3 e 4. A gente está vendo aí 1, 2, 3, 4, 5 e 6 RMA. Então, nada a menos que a empresa RMA criou esse padrão, colocou, claro, o nome, a sigla do nome da associação, e que dentro da reforma, hoje, se trabalha com o RMA 3 e 4, porque, lembrando, quem realmente recomenda ou pede esse RMA é o coxinha, é a ligação, né? Então, todo fabricante de banda que fornece esse produto, ele tem a sua espessura, e dependendo da espessura, você trabalha ou com RMA 3 ou RMA 4. Claro que quanto mais fino o RMA, provavelmente mais fino a ligação. Então, para que todo mundo provavelmente já conhece, que é uma exigência do Inmetro que tem ali, que é um padrão realmente internacional que já tem aí muitas décadas aí, que é usado como referência, né, para consulta ali no setor de raspagem. A finalidade da serra. A finalidade da serra é muito importante entender que ela é apresentar na raspagem textura RMA. Ponto. Essa é a finalidade. O RMA correto ou o RMA adequado. A gente acabou de falar ali, mostrar o tapete, para receber uma banda de rodagem. A segunda é a quantidade de pneu raspado. É muito comum, né? A gente está sempre, quanto que raspa a sua serra? Quanto que raspa a serra? Eu tenho uma certa... Tá, mas é importante entender que variações de quantidades de recapagem vão acontecer, porque tem vários fatores que a gente está conversando aqui nessa apresentação. Mas o RMA ele tem que ser mantido, ou seja, quem realmente vai dizer a quantidade de pneu raspado é que a cada pneu que eu raspo, ele apresentar o RMA correto. Então, é o RMA ali que está apresentando, e se a partir do momento que eu raspo um pneu, o RMA está fora, essa serra não tem mais utilidade para se continuar exercendo ali a sua remoção da banda, porque vamos ter problemas ali, provavelmente de adesão. Quando a gente fala nessa questão assim, de durabilidade, e claro que é muito importante, não só temos que ter uma quantidade boa de pneu raspado, mas isso, né, a serra tem que dar uma quantidade, né, porque você paga para ela, a importância que ela tem que te dar um número. Só que são vários fatores
que acabam interferindo nesse RMA. É muito importante que entendam isso. Pegando a próxima página, Rodrigo, por favor. A quantidade de pneu raspado que a gente sempre coloca, que depois do RMA, ela depende bastante de alguns fatores. Por exemplo, a inspeção inicial, a questão do operador, né? E a questão do equipamento. Então, nós podemos listar pelo menos esses 3 fatores que eles influenciam bastante a quantidade de pneus raspados, né? É o que a gente vai ver, então, agora, dando prosseguimento na palestra, como que esses fatores influenciam e como que a gente pode cuidar bem desses fatores para que a gente tenha um bom rendimento dos pneus raspados, né? Como o Rodrigo aí comentou, né? Dentro da recapagem, existem os fatores externos, que realmente a qualidade do pneu, como que chega o pneu, se é o pneu, pneus de usinas, pneus, segmentos diferentes. Então, isso é um fator já clássico ali, o rendimento da serra. Mas existe aquele fator interno, né? Esses são esses 3 tópicos que o Rodrigo comentou, que é a inspeção inicial, /operador, equipamento de raspagem e manutenção, que eu costumo falar que é o nosso, porque eu sou também do campo de reforma, que é dentro da reforma. Se eu conseguir trabalhar esses fatores com uma excelência, ou praticar sempre isso, bem atento ali na inspeção, no equipamento e manutenção, eu já vou ter um bom rendimento da serra. Então, eu vou falar um pouco de cada tópico desses aí, né, para que a gente consiga aí melhorar o nosso rendimento da serra, não fugindo do RMA. A importância é sempre do RMA, não podemos esquecer disso. A próxima página aí, vamos lá, inspeção inicial, /operador. Quando eu falo de inspeção inicial /operador, claro que todo mundo sabe que a inspeção inicial ou o exame inicial, como queiram, depende aí da bandeira, de quem usa esse termo, né? A primeira etapa do processo de reforma, onde a carcaça é inspecionada, verificando se as mesmas têm condições de ser reformada, ou se essa inspeção é rigorosa, dentro de conceito técnico, para garantir um excelente padrão de recapagem. Caramba! Importante, remoção de todos os objetos, pregos e parafusos. Olha que importante. Além de tudo isso, gente, eu tenho que tomar muito cuidado com remoções de objetos estranhos que não fazem parte da carcaça. Pedra, pregos, parafusos, etc. Por que eu falo isso? Como eu sou um cara que visito muito, faço muito consultoria, visito muito recapagem, infelizmente ainda é muito comum encontrar um pneu dessa forma aqui que vocês estão vendo na foto do lado, pronto para ser raspado, com ali no mínimo 3 pedras sem ser removido no exame inicial. Isso é comum, não é uma situação esporádica. Então a gente está passando ali, isso é perceptível, são pedras que são perceptíveis ali, não tem que discutir se foi algum problema ali na questão de análise, no critério da análise que deixou passar isso. E quando eu falo isso, por que eu falo isso? A pior situação para uma serra, o que a serra não quer encontrar na vida útil dela é uma pedra pelo caminho. É uma situação engraçada, mas ela não quer de jeito nenhum encontrar, porque a pedra, ou o prego, ou o parafuso, que seja, não faz parte do que aquela serra foi desenvolvida, ou porque aquela serra serve. Ela foi desenvolvida para raspar borracha. E qualquer objeto desses trem que não pertence vai dar um impacto significante no RMA, consequentemente na textura de raspagem. Então é um fator que depende exclusivamente do exame mesmo. Uma atenção melhor ali o operador ali, quando for colocar o pneu na raspagem, perceber isso, voltar, chamar a inspeção inicial para ter esse diálogo, passar essa orientação, que é muito importante. Claro que no dia a dia, às vezes ele não tem como ele pegar, porque o dia a dia de recapagem é corrido, pneu, em cima de pneu, trabalhando, sempre ali, né, focado no que você faz, mas infelizmente é um fator comum dentro da reforma. E aí não há serra que vai resistir a isso.
Se eu pego um caso desse num pneu, uma serra que acabou apenas de raspar 10 minutos, eu tenho 4 pedras que ela pega ali, que é a serra que vai retirar a pedra, se a finalidade dela é sim fazer a remoção da borracha. Então, às vezes é vários giros ali para tirar aquela pedra. E numa máquina, vou usar o exemplo quando eu falo de máquinas automáticas e robô. Na máquina automática, quando pega já foi, não tem como fazer, não dá tempo. Na máquina manual, às vezes, ali o operador está em cima da máquina executando o serviço. Então, às vezes, dá tempo dele tirar, mas ele, primeiramente, quando ele percebe, ele já pegou, já deu 2 voltas ali na pedra, já causou impacto ali, ou deforma o dente, ou quebra o dente. E muitas vezes, dependendo da circunstância da pedra, começa a afetar pino, espaçador. Aí a situação começa, já tem um prejuízo maior, porque já começa a afetar outras situações, na questão de manutenção. Então é muito importante isso. Isso aqui é um dos primeiros fatores que condena uma serra hoje. Entendemos que, depende da situação, né, bandas que vêm com muito picote, quando eu falo na situação dessa, que estão vendo aqui, vocês conseguem visualizar a foto aí, depois vocês me avisam. Porque são pedras visíveis, não tem como não tirar essas pedras, não tem motivo para essa pedra ficar aqui. Existem situações que a borracha esconde. Isso é normal, infelizmente acontece, então por isso que tem que ser bem rigoroso. Porque depois, contatar o fabricante ou o fornecedor que seja uma situação dessa, ele faz um trabalho técnico da Recapaz de detectar isso, ele detectou realmente um dos fatores que está prejudicando o rendimento do RMA, que é uma situação bem considerável na reforma, na parte de adesão e vulcanização do pneu. A outra foto, da próxima página, vocês vão estar olhando, percebendo aí, Rodrigo, por favor, é uma situação assim, eu estava no cliente, acabei passando pela raspa, peguei esse pneu lá. Se vocês conseguirem aí, não sei como vocês conseguem visualizar bem, esse pneu está totalmente cheio de terra em volta. Não foi retirada a terra do pneu. Então, ou seja, é possível ver no lado aqui esquerdo do pneu, em cima do ombro, olha a quantidade de terra que tem numa máquina automática, ou seja, não fez o exame desse pneu. Porque se ele tivesse feito, ele tinha removido essa terra para ele olhar embaixo da banda, embaixo da terra. Embaixo dessa terra pode ter pedra, prego, parafuso, e isso vai causar um estrago ainda maior no processo de reforma. Então, por quê? A serra, lembrando, ela raspa a borracha, ela não tem condições de ter esse atrito com materiais estranhos. E é muito interessante quando você pega um pneu desse, quem tem a curiosidade de ver, quando você está ali na raspa vendo um pneu que pega muito areia, quando a serra tem contato com o pneu, você vê uma quantidade muito grande de faísca saindo. Você vê que ele está pegando ali pedrinhas, pedras pequenas na terra, areia, ele já começa a criar um atrito, começa a soltar faísca. Então, até ela remover toda essa terra para começar realmente texturizar somente borracha, já deu um fator muito agravante na qualidade da textura do RMA do pneu. Então, gente, cotidiano. Claro que, quando eu falo nisso, já é um caso assim, não tão como a da foto anterior das pedras. Claro que é uma situação dessa. Mas aqui é uma situação que envolve que não foi feito, não analisou. Como que eu analiso uma carcaça se eu não tiro a terra? Como que eu posso observar a banda? Então eu trago muito essas fotos do dia a dia, das visitas técnicas, para mostrar que como isso no mercado é prejudicial. Falei, hoje eu vou questionar o fornecedor que a serra não rende, a serra de fornecedor não rende. Ah, mas eu estou fazendo de uma forma que o básico para que essa serra possa te dar um custo-benefício? Essa é a pergunta. Aí você visita uma recapagem e você acaba encontrando essas situações. E pegando esse próprio gancho, como eu falei, embaixo da terra você não está vendo se tem uma pedra, um prego ou um parafuso. A próxima foto, eu vou pedir para o Rodrigo aí colocarem para vocês, aí vocês vão ver uma situação crítica. Vocês estão vendo aí um conjunto de uma raspa automática que está faltando uma parte. O que aconteceu? Eu visitei um cliente que me acionou que, infelizmente, passaram um parafuso. Claro que são casos mais esporádicos, mas olha o que aconteceu com o conjunto. Passou um parafuso, por sorte, aí é uma verdadeira sorte, realmente. Costumo falar que o santo desse aí era bem, estava na hora do lado dele ali, né?
brincando um pouco com uma situação dessa, que é grave, só causou esse tipo de problema no conjunto. Se o Rodrigo puder passar a próxima foto, vocês vão entender que é mais aproximado. O parafuso, né, na próxima foto aí, o que causou? Você vai olhar ali que o primeiro pino ele foi quebrado e o segundo saiu, deixando só o buraco. Só que, como a foto não dá para ver, a parte de cima, o furo do lado direito do pino também quebrou. Então isso saiu causando um estrago, desarmou a máquina. Infelizmente não tem o diretor lá que acabou em uma situação legal. E eu vou colocar até um caso, uma situação dessa. Imagina um cliente desse longe do seu fornecedor, no estado do Nordeste ou do Norte, um exemplo. Esse conjunto, ele não pode voltar mais para trabalhar. Ele tem que ser mandado para uma análise criteriosa, técnica, tem que mandar para o fornecedor ou fabricante, para ele fazer, porque o impacto é muito grande. Aí não é simplesmente trocar um pino. Eu tenho que mandar esse conjunto para ser analisado. Só que imagina uma situação sobre um estado bem longe, que demora às vezes 5 dias para chegar no cliente, no fornecedor, mais os 5 dias para ele fazer a análise, mais 5 dias voltar, que eu fico esse conjunto sem 15 dias. E ainda acontece uma fatalidade, não, eu vou falar como fatalidade, eu só tenho um conjunto. E ainda a gente vê isso muito no mercado. Raspas que tem um bando de potencial, raspas aí, principalmente as automáticas, e ele só tem um conjunto. O que vai acontecer nesse caso? Ele não vai mandar para manutenção. Porque se ele mandar, ele vai estar parado. Principalmente se ele não tem uma máquina de reserva, uma manual de reserva ali para suprir. Ele vai trocar o pino, sem nenhum conhecimento ali mais preciso, e vai colocar para trabalhar. O risco que isso vai causar. Então, aproveitando até a questão que a gente está falando de RMA, de quantidades de pneu raspado, olha que um exame não rigoroso pode causar ali, além de RMA e quantidade de pneus, diminuir essa quantidade de pneu raspado, esse impacto que vai causar ali no equipamento. Então são situações que eu gosto de colocar ali para entender a importância desse processo. E isso não tem como falar, isso é nosso, isso é de dentro. Se o operador consegue fazer um exame, sendo criterioso, ter todos os cuidados, isso não é investimento nessa questão de exame, isso é realmente estar focado ali, tomar esses cuidados. E sempre está ali o gestor, aquele que está de qualidade, o gestor sempre está verificando essas situações. Né? Isso é importante do papel ali do encarregado, do líder, do gestor, está sempre ali acompanhando essa etapa. Agora a gente falar um pouco de equipamentos. Né? A gente falou do exame inicial, que é básico, que ali é direto, examinar, exame. Temos que fazer tudo o que pede no procedimento de trabalho. E aqui o equipamento é muito importante, alguns itens que eu coloquei aqui, que tem que estar sempre verificando, olhando. Conjunto de serra, pinos e espaçadores corretamente em bom estado. Quem vê isso é o operador que está no dia a dia trabalhando, ele tem que estar vendo isso, ele tem que estar. É uma ferramenta fundamental para RMA e quantidade de pneus. Tem que ver se está corretamente. Quando a gente fala montado corretamente, é comum, gente, não tão comum como as pedras, mas a gente chegar em recapagens que o conjunto de serra está montado com um espaçador de um fornecedor e outro de outro. Ou do mesmo fornecedor, mas espaçador de modelos diferentes. Isso causa um impacto muito grande. E às vezes você tem o espaçador que é fechado e você tem o espaçador ventilado. Os pesos são diferentes. Por mais que seja em grama, na hora que aquilo está rodando, isso realmente causa um impacto muito grande, desbalanceamento, né? Até às vezes você consegue ver a máquina, até o som dali em giro, o conjunto muda, causa desregulagem. Então, é muito importante entender que você tem que estar em bom estado e corretamente montado.
toda a parte mecânica da máquina que raspa em bom estado. Quando eu falo mecânica, tem que estar sempre ali, como é que está o eixo, toda aquela parte de independente se é automático ou manual, ou ali onde você coloca a serra, como que está aquela tampa que prende ali, onde protege a serra. Então, todas as situações, quanto mais eu tiver ali isso em bom estado, sempre ali verificado, eu vou ganhar sempre ali na questão de qualidade da raspagem. Borracha de ar expansivo em bom estado. Muita gente fala assim, não, mas borracha de ar expansivo em bom estado é importantíssimo, porque a borracha, com o tempo, todos que trabalham ali sabem que ela começa a ter uns desgastes aonde o talão prende, né? Quando você coloca ela no ar expansivo, ela desliza até chegar na borda da roda e ela prende ali. Ali, com a lubrificação, a questão ali que com o talão, às vezes machucado, acaba deformando, acaba causando uma avaria nessa borracha. E às vezes o pneu não consegue nem chegar ali, né? E dá vazamento. Quando você pega umas máquinas automáticas, quando ela está vazando, né, tecnicamente ela não liga, né? Porque é uma questão de segurança. Mas os manuais, principalmente tem recapagem que tem uma perda de pressão muito grande, ele não tem um compressor ou um pulmão quando liga uma autoclave. Aí acaba perdendo o ar da rede, impacta ali no setor que exige bastante ar. Então, às vezes, tem que parar. A máquina automática, como eu disse, ela não liga, mas tem setores que eu tenho que parar porque não infla o pneu, acaba entrando também no comportamento. E você vê que, às vezes, não, ele não para, porque às vezes demora 40 minutos para encher e está usando o ar comprimido, ele quer expandir o pneu sem pressão e o pneu está ali murcho. Não conseguiu ele teve aquele percurso, né? Deslizou da borracha e travou ali na extremidade da roda. Claro que vai impactar também ali. O pneu está murcho. Eu vou ter um impacto muito grande ali na serra. Agora você vê, são fatores pequenos ali, cara, mas isso a soma de um item com esse com o outro chega a ser uma variação muito grande de RMA e principalmente de quantidade de pneu raspado. Como eu acabei de falar agora, a pressão correta dos pneus de ar expansivo, né? E entra nisso, tem que ter a pressão correta ali. Inverter o conjunto para a utilização de todos os dentes e travas. A máquina automática ela é fantástica, ela tem a cada número, ela inverte, porque é a questão da simetria da serra, né? Então ela desgasta de um lado, quando eu viro, eu pego o corte do outro. Então ela tem ali, colocado de acordo ali ao fabricante, assim, a cada X pneu ela inverte. Então facilita para o operador, a máquina tem esse recurso. Então ela está sempre com corte. A inversão, às vezes, em máquinas manuais, ela tem que ser feita manual. Então, o operador faz isso. Às vezes ele está na correria ali, ele inverte, às vezes com menos, com mais. Claro, mas isso é possível porque existe a sensibilidade dele de entender que a inversão agora eu preciso porque o RMA está querendo fugir do correto. Mas, porém, que é comum ainda, gente. Sim, eu não estou falando a palavra comum, não é para se assustar, não, mas como eu visito várias empresas, que a máquina não tem inversão. Como é que a máquina não tem inversão automática? Aí o que o operador tem que fazer? Você faz. Eu desligo, aí eu tiro o conjunto, inverto, ele coloca de novo. Ah, mas ele faz isso realmente toda vez, a cada 10 pneus? Não faz. Ele raspa 30, 40 pneus num sentido, depois ele raspa. A hora que ele dá desafogado, ele mexe. Olha a situação. E aquela serra ali trabalhando num sentido só, começa a fugir RMA, começa a queimar pneu, entendeu? Então, são situações críticas, né? E tem isso no mercado. Nós estamos falando coisas aqui, ninguém está inventando nada. A gente está no campo de visita muito, a gente depara com situações realmente aí que sejam situações gravíssimas. E o último ali, pegando, sim, né, esses tópicos que eu coloquei para vocês, boa exaustão durante a raspagem, cara. Fundamental também. Eu falo isso. A exaustão vai ajudar muito na ventilação ali do equipamento, né? Puxar todo aquele resíduo, não deixar que fique queimando a borracha. Você percebe quando uma exaustão não está boa, quando você vê ali aquela fumaça saindo em cima do pneu. Você percebe que começa a cair uma quantidade de resíduo maior ali no chão. Opa, isso é um alerta que alguma coisa está acontecendo com a exaustão.
E é normal, porque às vezes, quando você raspa um pneu, pedaços de borracha saem e enroscam ali pela curva da tubulação da exaustão. Só que ele não trava de uma vez, depois ele vai somando, ele vai juntando com outros pedaços, com aço, e acaba destruindo. E aí, interfere diretamente. Então, ele tem que ter muita atenção com a parte de exaustão. Isso o operador pega ali no dia a dia, ele percebe ali, opa, tem muita fumaça, uma coisa está errada, olha o chão, como é que está, tem muito resíduo. Então, exaustão realmente também é uma grande necessidade de ter que eu vou falar o próximo item da manutenção preventiva. Tá? Então, são alguns tópicos aí que eu coloquei de equipamentos que devem ser levados em consideração no dia a dia. É corrido, todo mundo trabalhando, mas temos tempos para tudo. Nós temos que direcionar o nosso tempo para tudo, principalmente o procedimento de trabalho, que eu falei da inspeção inicial. É procedimento de trabalho fazer um exemplo correto, tem que fazer. Esses itens têm que ser praticados, agora que eu estou falando de equipamento, tem que ser trabalhados, tem que ser sempre estar ali monitorando, sim, não tem como fugir disso. Vai impactar direto ali no rendimento da serra. A área de manutenção, eu acho que é a mais que me preocupa nessas visitas técnicas que eu faço. Principalmente quando eu falo em manutenção, a questão preventiva. Verificar periodicamente os equipamentos, exaustor, pilhas, passadores e conjunto de serra. Realizar a manutenção preventiva. Gente, isso é fundamental. Nós não podemos trabalhar com o corretivo. E ainda se trabalha em algumas etapas devido sempre alegando que está corrido, né? Tem muito serviço, não dá tempo de parar. Não, temos que ter. Porque a corretiva, a situação já está um processo, às vezes, crítico, né? Ela já apontou o problema. Ela ainda não, quando a preventiva ainda ela não chegou ao estado crítico. E quando você fala em equipamentos, é importante a questão, vamos lá, exaustão. Vamos lá. A exaustão existe periodicamente, tem que ser feito uma vistoria na exaustão. Isso tem tempo, cada X tempo determinado ali. Por que eu falo isso? Essa foto é um exemplo de uma recapagem que eu visitei. Até a hora do almoço eu cheguei, eu achei estranho o operador puxando esse código lá da raspa para fora da máquina automática. Falei, o que está acontecendo? O que é isso? Entupiu. Está entupido lá, tentamos conseguir, não consegui, tá, mas entupiu e continuo trabalhando, a serra queimando, exaustor, eu falo, borracha para todo lado, e como é que fica? A qualidade da quantidade de pneus, qualidade. Então, aconteceu quanto tempo isso? Já 2 dias. Então, só vai poder amanhã porque eu não consegui, vai ter uma pessoa que vai desmontar, vai ver o que está acontecendo. Isso é um tipo de situação, se eu tivesse manutenção preventiva, cada X tempo, tá verificando os pontos possíveis onde há um enrosco de borracha, um enrosco de todo aquele material que é raspado, né? Ou o próprio operador tem condições de perceber isso antes que chegue nessa situação, que eu acabei de falar anteriormente. Ele percebe na fumaça ali que está soltando, naquela quantidade de resíduo que está caindo no chão. Isso não tem como falar que assim, ele está sempre raspando o pneu, ele sabe ali como é que é a situação do dia a dia. Opa, ali já deu um alerta para ele. Opa, tem alguma coisa que está errada. Para ele se preparar para não chegar no estado extremo de acontecer isso. Aí, meu amigo, aí não estamos só falando de rendimento, nós estamos falando também de uma grande preocupação de queimar a borracha, alteração de RMA e ter algum tipo de problema ali na adesão e vulcanização da banda de rodagem. Então, olha como uma manutenção não preventiva, quando eu não faço uma manutenção preventiva, pode causar um estrago aí dentro do processo. 2 dias raspando o pneu nessa situação, ou 2 dias e meio, e realmente outro impacto ali no rendimento e qualidade da serra. Outra foto, que a gente vai falar agora de pinos. Aqui, pinos de uma máquina que não é automática. Olhei, a textura não está legal, o que está acontecendo? Aí você chega, cara, é riscado, não, vamos ver, a hora que desmonta o conjunto, você encontra com uma situação dessa de pinos, todos marcados com cavidades, que nunca viu uma manutenção preventiva, nunca fizeram isso, espera a situação agravar,
quanto tempo da vida dele útil desse equipamento está acontecendo isso? Quantos pneus saíram com texturas prejudicadas? Por que acontece? É natural, às vezes é natural, mas só a pedra também, com o impacto, ela acaba causando um pouco de dano nos pinos. Mas o desgaste dela, da força que ela exerce o atrito, ela tem realmente, com o passar do tempo, apresentar essas marcas no pino. Então, está na hora de trocar. Não chegar num extremo desse de deixar isso. Por quê? Quando a serra monta um novo jogo de serra, as serras que caem, ficam nessa cavidade, ela não fica na mesma altura daqui, não fica na cavidade. Então, a diferença de altura, isso já no primeiro pneu já começa a riscar o pneu. E aí já começa a dar aquele problema, que é batido sempre na tecla que eu estou falando aqui já umas 10 vezes, é RMA. E, consequentemente, não tem quantidade de pneus aí satisfatória. Claro que são exemplos, sabe, pelo Brasil que a gente roda aí. Não podemos deixar numa situação dessa. Então, não tem preventivo, velho. Então, preventivo, o que é preventivo? Quando o operador está trocando a serra, ele vai trocar um conjunto por outro, que ele tem o que está ali esperando, aquele de reserva, ele coloca, ele com o tempinho, ele já vai analisar ali, quando ele tirar a serra velha para colocar outra, ele já vai analisando o pino espaçador, não pode deixar numa situação dessa. E o mais grave dessa situação é que nós temos uns pinos de reserva, vamos trocar, não tem. Não tem. Puxa, cara, como é que chegou na situação? Você não tem? Não tem. Vamos ter que pedir urgente. Mas o pedido aqui demora, vai chegar. Não tem o que fazer. E no fim ainda conseguimos aí, até tinha um outro conjunto velho, os pinos estavam em melhores condições para quebrar o galho. Mas olha que situação, totalmente preventiva. Não tem. Tá? Isso é muito importante. Temos que estar atento a esse detalhe. O próximo, foto, aí já é a questão de uma máquina automática. Olha o pino já ali. Você consegue ver já marcando ali. Né? Opa, já era para ter trocado. Não pode deixar chegar uma máquina ainda que tem uma potência maior de motor, que tem uma agressividade maior, que tem um torque, né, bem mais agressivo. Não podemos deixar chegar nessa situação, porque diretamente, outra vez, impactando no RMA ali, na quantidade de pneus raspados. O que é isso? É manutenção. E a máquina robô, por que parece, ela te dá um privilégio de manutenção muito maior que a automática. Porque a máquina robô, eu coloco, eu digito a receita, o pneu, ele passa um tempo ali, ele fazendo sozinho, o operador vai só depois confirmar se o pé de borracha está alto, como é que está. Então, nesse período, ele pode estar analisando ali com mais atenção o pino espaçador, porque ele tem que dar uma unidade maior. Geralmente, quando algumas empresas têm a parte de manutenção. Maravilha, olha, tá vendo esse pino, leva para manutenção, precisa trocar, que daqui eu vou raspar com outro conjunto, eu vou usar isso depois. Então facilita, mas quem não tem esse tempo para fazer identificou e já se preparar para não deixar numa situação como essa. Que, querendo ou não, é uma situação que, de novo, sempre eu repetindo, sendo chato, o RMA e quantidade de pneu raspado. Nós estamos vendo aí, às vezes, fatores consideráveis, pequenos fatores. Imagina toda essa situação numa unidade só. Então, não raspa pneu. Se raspa, claro, eu posso raspar 250 pneus se eu quero. Mas o RMA, cara, não existe, não tem. Então é importante isso, por isso que eu sempre falo, RMA, quantidade é consequência. Consequência de um RMA. Enquanto estiver dando RMA, eu posso continuar raspando. Enquanto não parou de dar RMA ali, pneu, assim, ou não tem utilidade nenhuma, é lixo, ou alguma coisa está acontecendo ali nas manutenções preventivas, no exame inicial, principalmente se ela não deu um rendimento que você está acostumado a ter, né? Uma média diferente. Próxima foto. Aí já é um caso assim que chocante, mas só para o pessoal aí entender. É um conjunto de 15 anos que está trabalhando ainda na máquina. Estava trabalhando, graças a Deus não está mais. 15 anos um conjunto trabalhando. A serra quebrou no dia. Não foi o problema, não foi a serra. Um produto desse não está mais apertando, não está tendo mais aperto na serra. Está desgastado, está totalmente fora, 15 anos de uso. Os espaçadores, como eu comentei lá, os espaçadores não são compatíveis ou do mesmo fornecedor, ou
ou fornecedores diferentes, então tem peso. Você consegue ver que tem espaçador que tem de um pino no outro tem vazão, né? Ele é livre. O outro espaçador, você tem ele que não é, tem ali algumas, né? Algumas coisas ali dentro dele ali. Então, peso, balanceamento total, ventilação prejudicada, RMA não tem RMA. Então, claro que a gente entende que grandes grupos, né, de bandeiras não chegam chegar num extremo disso daqui. Mas eu quero mostrar para vocês como é a realidade aí fora. Mas se eu deixar um espaçador ali diferente do outro, mesmo que o conjunto não tenha essa realidade, eu vou ter problema, né? Então, a manutenção preventiva, né? Esse conjunto já se pagou há muito tempo. Isso aqui já deu para ele 15 anos de uso. E é realmente 15 anos de uso que é original da máquina, tá para você estar raspado. Então, quando a gente coloca esses fatores, eu estou colocando para vocês aí, desde inspeção inicial, equipamento e manutenção, são itens muitos objetivos, são muito básicos. São básicos no dia a dia. Às vezes passa despercebido. Correria do dia a dia, isso não pode. Correria do dia a dia, a questão de estar ali concentrado e raspando, ou executando outra função, não tem, e acaba não tendo tempo, né? Temos que ter esse tempo. Temos que ter esse tempo direcionado para ele. Verificação de equipamento, manutenção preventiva, inicial, tem que fazer remoção, tem que tirar tudo que não pertence, principalmente aquilo. E ali é a primeira etapa, aí essas etapas que eu comecei, esses fatores que eu passei aqui para vocês agora, acabam influenciando demais no rendimento da serra. Aí não tem aonde a gente poder colocar uma serra numa unidade dessa que pode dar um número mais atrativo, um número melhor. Eu fazendo esses tipos de correções, esses tipos como eu disse, assim, eu praticando isso, manutenção preventiva, acompanhando o maquinário, se está tudo correto, equipamento, tendo um exame inicial, é natural que a serra já vai ter um rendimento melhor. Tá? Então são esses tipos, próxima página, Rodrigo, por favor, esses fatores que são simples, são fatores básicos. A gente comentou aqui alguns fatores bem básicos, importante dentro do processo. Dentro do processo, ainda não estamos falando ainda fora, que é a qualidade como o pneu chega. Isso é nosso, isso é ali dentro. A gente trabalhando isso é automático, RMA e textura de boa qualidade. Então, indicações: pino passador de reserva, isso não pode faltar. Claro, compatíveis, né? Mesmo fornecedor, né? Não tendo diferença. 2 conjuntos, principalmente raspa robô, né? Ainda tem muitos clientes que ainda só tem um conjunto. E aquele conjunto ele está na pauleira toda hora ali, ele passa 9 horas trabalhando, mais 9 horas trabalhando. E quando eu tenho eu dou um intervalo, trabalhar desse período que a serra está trabalhando, eu faço a manutenção preventiva. Não tem como fugir disso, são itens que são, eu não vou colocar como, eu queria falar obrigatórios, eu queria que fosse obrigatórios, porque eu sou um fornecedor de serra, eu sou um técnico de campo, eu fui raspador, eu escalei pneu na minha vida. Então, eu entendo a grande importância de ter esses tipos de pequenos passadores, conjunto de reserva, né? Principalmente um conjunto. Quem tem nenhum, não tem nenhum. Então, isso é que a gente sempre está aí batendo de tecla. Nas visitas de campo, nesse setor de raspagem, é o que eu faço, é o que eu acompanho, é o que eu identifico, é o que eu tento ajudar no dia a dia. Gostaria de agradecer, né, em nome do Grupo Lanes, né? A gente agradece a oportunidade concedida pela Soban. Também a gente agradece a participação de todos que dedicaram, né, um pouquinho do tempo aí, tiraram esse tempo que é tão valioso, tão precioso hoje em dia, né, o tempo. Dedicou esse tempo aí para nos ouvir,
para nos assistir aqui. A gente fica muito feliz. Esperamos que essas informações, né, tenham contribuído aí para que as suas equipes, as equipes de você, reformador, ela seja mais instruída e possa, então, obter os melhores resultados nesse setor que é tão importante, né, que é o setor de raspagem da recapagem.